Vamos começar então o evangelismo? A palavra evangelho, o que quer dizer evangelho? Todo mundo sabe, né? É fácil, né? Boas novas. A palavra evangelho vem do grego, é uma palavra grega, mas ela não surgiu na época de Jesus não, tá? Não surgiu. Ela surgiu bem antes, na época de Alexandre o Grande. Quando Alexandre perdeu uma batalha, e ele foi destituído como rei, alguém trouxe uma boa nova, e aquilo foi chamado de evangelho. Evangelho, uma boa nova. Dali surgiu a ideia de evangelho, tá? E Jesus agora vem trazendo uma boa nova, um evangelho. Só que o evangelho que ele estava trazendo não era da terra. Da onde é o evangelho que ele estava trazendo? Dos céus, do reino, né? Então ele trazia o evangelho do reino. Eu acho que vai faltar cadeira, vocês estão sem fé, viu? Ô senhor, pega uma cadeira lá. Isso, me ajuda aí, tá bom? Aí. Bom, então, resumindo, irmãos, bem-vindos, resumindo, o que é evangelho? Os puritanos, eles resumem evangelho o seguinte, para eles resumiram assim: o evangelho é um mendigo apontando para outro mendigo onde encontrar o pão. Assim, os puritanos colocaram com relação ao evangelho. Um mendigo apontando para outro mendigo onde você encontrar o pão. Tá bom? Vai aí na página de número 15. Vai na página 15. Nós vamos pegar alguns trechos só, tá bom? Você vai ler o livro completo em casa. Aqui vai falar sobre a introdução. Pega aí no final da página 15, embaixo aí, ó, um pouquinho para baixo do meio, está escrito: esta mensagem gloriosa da salvação chegou até nós. Essa mensagem gloriosa da salvação chegou até nós. Achou aí? No final da página 15, quase, um pouquinho para baixo do meio. Conseguiram encontrar? Então diz assim aí: esta mensagem gloriosa da salvação, aos que não têm o livro, querem adquirir o livro, fazer o curso, é só ir ali naquela salinha ao lado, a irmã Mariné vai te entregar o livro, tá bom? Se você quiser só fazer a aula hoje e decidir se vai fazer o curso depois você pode decidir ficar ou não com o livro, ok? Esta mensagem gloriosa da salvação chegou até nós em pleno século 21 e ela não voltou e continua levando homens a anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua gloriosa, maravilhosa luz. Ele continua resgatando o ser humano das trevas, tornando-o cidadão do reino dos céus. Aqui está o sentido da disciplina que será estudada. Qual é o sentido? A partir de agora, despertar. Qual é o sentido? Despertar a igreja a consciência da tão grande salvação e ao mesmo tempo de tão grande responsabilidade de cumprir o ID de Cristo, anunciando ao pecador em todo tempo de arrependimento e remissão dos pecados que é chegado. Assim como a eternidade é uma realidade tão próxima, a perdição eterna é real, mas ele, Cristo Jesus, veio ao mundo para trazer vida e vida em abundância. Finalzinho aí diz: com isso resta apenas afirmar que evangelização é a tarefa mais nobre e mais sublime da igreja. Será que é mais nobre? É mesmo a mais nobre ou não? Mas não é mais importante construir um templo? É mais importante evangelizar ou construir um templo? Evangelizar, né? Quem não entendeu isso, não entendeu o que é evangelho, e muito menos todo o propósito da salvação. Às vezes nós estamos tão preocupados com congressos, não estamos? Fazer um congresso bonito, né? E você já notou que na maioria dos congressos, 2 ou 3 aceitam Jesus? Não é assim? Enquanto no evangelismo pode 10 pessoas aceitarem Jesus, qual é o resultado melhor e maior? Né?
Então a gente tem que entender que evangelizar é a tarefa primordial da igreja. Mas como evangelizar se nós não entendermos o plano da salvação? Ninguém vai conseguir evangelizar se não entender o plano da salvação. Hoje aqui nessa aula, nós temos, sabe que tem muita gente que conhece Bíblia. Se você perguntar, ele sabe muito de Bíblia, mas ele não sabe evangelizar. Não sabe. Ele fica patinando na hora que vai evangelizar. Vou dar um exemplo para você. Se você vai evangelizar uma pessoa, chega para ela e fala: olha, eu gostaria de falar de Jesus para você. Um dia eu cheguei para um senhor, falei isso com ele: o senhor conhece a Jesus? Ele falou: conheço. Ele falou: não só conheço, como eu temo a Deus, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia, eu ajudo os pobres, eu não falo mal de ninguém, não gosto de prejudicar ninguém, eu adoro a Deus e amo muito a Deus. Ele não era evangélico. E aí, você fala o que para ele lá? O que você faz numa hora dessa, Leandro? Olha, eu temo a Deus. Ele não serve a Deus, ele não é crente, católico, mas eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, eu ajudo os pobres, não falo mal de ninguém, faço minhas orações, leio a Bíblia, dou dízimo até. Você vai fazer o quê? Falta nascer da água do Espírito. Falta nascer da água do Espírito. Certo. E se ele falar que já é cristão? Eu já sou cristão, já aceitei Jesus. Mas será que ele teve um encontro verdadeiramente com Deus? Aí não pode julgar ele, né? Você está falando que teve? Pastor, tem que tomar cuidado na hora de evangelizar, para não só evangelizar. Tem que tomar cuidado. Então vamos aprender hoje aqui, por exemplo, algumas... Oi? Eu passei por isso esses dias. O rapaz falou assim, ele ainda frisou que é católico, mas que crê, que teme, que tal. Aí eu falei assim: a transformação de vida depois que você aceita Jesus tem uma transformação que é evidente. Então, nós somos todos pecadores, mas quando a gente aceita Jesus em nosso coração, começa um processo. Por favor. Tá. Hoje eu vou ensinar uma técnica hoje, tá? Uma que você pode usar, por exemplo, numa situação como essa. Daqui a pouco, mas na parte final da aula aqui vocês me lembram se eu esquecer, tá? Vamos usar uma, mas tem muitas que você pode utilizar e mudar esse quadro. E a pessoa ainda ficar te devendo favor, tá? Depois a gente estuda isso aí. Mas para isso, primeira coisa que nós precisamos para evangelizar: conhecer o plano da salvação, entender o plano da salvação e saber explicar o plano da salvação para a pessoa. Tem gente que começa de trás para frente, né? Nós precisamos entender, a pessoa precisa entender por que Jesus morreu na cruz, por que aconteceu, por que ele já começa da morte de Jesus na cruz. E a morte de Jesus na cruz é o resultado, é o final disso tudo, tá? Vamos aí para a página 19. A evangelização, por que é tão necessária? Acharam aí a página 19? Sim ou não? Sim. A evangelização é uma das tarefas supremas da igreja. Sentido e propósito do corpo de Cristo na terra é torná-lo conhecido entre os povos e nações. Povos e nações. Mas não é só em Porto Ferreira? Tá, eu pensei que era só Porto Ferreira. Desculpa. A graça e o amor e a misericórdia do Senhor estão dispensados ao ser humano. E o povo adquirido por ele é o grande responsável. Quem é responsável? Nós, né? É o grande responsável, tá? Por transmitir as verdades eternas que resgatam o homem das trevas e o transportam à maravilhosa luz, a luz de Jesus. Neste capítulo entenderemos o conceito de evangelização, como demonstraremos sua importância e urgência nos dias atuais. Vamos primeiro para a definição de evangelização. Por mais que estejamos acostumados a falar ou ouvir sobre evangelização, é importante compreendermos a profundidade do termo.
Evangelização vem do grego evangelizo, né? É o ato de evangelizar ou tornar conhecida a boa notícia. Assim remete-se ao evangelho. Evangelho no grego significa o quê? Boas novas. Com isso entende-se que evangelizar é anunciar, proclamar a boa notícia de Cristo ao homem. Bom, vamos lá. Vamos entender então, eu fiz aqui um plano da salvação, uma maneira para nós, é isso que você tem que apresentar ao pecador. Precisa apresentar a ele. Quando você for falar de Jesus, você precisa apresentar isso. Dizer para ele que existia um início, certo? Que a terra, como diz em Gênesis 1 e 2, ela era sem forma e o quê? Vazia. E vazia. Assim estava a terra. Mas aí pela palavra de Deus, pelo Logos, né? No grego Logos, Logos é a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala assim, e o verbo se fez carne, ali é Logos. Logos é palavra, é verbo, é Jesus, tá? Se fez carne. E pela palavra de Deus, Deus faz o quê? Ele restaura a terra, não é isso? Restaurou a terra, criou os peixes, os animais, separou, fez os luminares, a terra era um caos. Deus é especialista em trabalhar em meio ao caos. E agora ele forma o quê? Um jardim, não é isso? Formou um jardim. E o jardim tinha rios. Inclusive passava por ele 4 rios, né? Lembra dos 4 rios? Tigre, Eufrates, Gion e Pison passava por ele. A localização geográfica desse jardim, antigamente, no começo da história da humanidade, chamava-se Mesopotâmia. E hoje a Mesopotâmia, onde é hoje esse local? É o atual Iraque, né? O Iraque ali, aquele local ali do Iraque, é o antigo local do jardim. Pasmem vocês, lugar de guerras e conflitos de muçulmanos, era este local. Bom, só que aí nós vamos ver uma coisa que Deus coloca nesse jardim, que é o quê? O Éden. É no porque Deus. Vamos ver se está escrito do ou no? Vamos ver como está escrito aí? Gênesis 2, versículo 7, versículo 8. É difícil de achar esse livro aí, né? Mais fácil achar Sofonias, né? Gênesis 2,7 diz o quê? Formou o Senhor Deus do pó da terra, ó, do pó. Outra coisa que a gente aprendeu errado, que o homem foi feito no jardim. Não foi isso que a gente aprendeu? Que o homem foi feito no jardim do Éden? Errado. Errado. As historinhas infantis não dizem, Rose, que o homem foi feito lá no jardim? Errado. Por que errado? Vamos ver por que está errado. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito um homem vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no... Eu peguei isso aqui e coloquei no. Certo? Se eu pegar esse púlpito e colocar no quartinho que está ali, na sala ou no ambiente que está lá, eu coloquei dentro. Exemplo, eu sou de Porto. Quem mora aqui em Porto? Você é de Porto ou está no Porto? Você é de Porto, né? Eu sou de Porto. Eu não estou no Porto, Ferreira. Eu estou em Porto ou sou de? Se eu falar, eu sou de Porto, eu moro aqui. Ah, eu estou aqui em Porto. Não, se você está aqui, quer dizer que você não é daqui. Você só está aqui, mas você não é daqui. Não é assim que a gente entende? Então, quando você diz jardim no, quer dizer que o jardim foi colocado no Éden. Vamos ver se é isso que a Bíblia diz? Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente. E o homem foi feito no jardim? Não, porque ele pega o jardim e coloca no Éden. E depois ele faz o que diz aí na Bíblia? Pôs ali o homem que ele criou. Se ele colocou o homem no jardim, ele não estava no jardim. Concorda? Então ele não estava.
Aí vem a criação e Deus cria então o homem, né? Deus faz o homem e coloca o homem, ele coloca o jardim do Éden e coloca o homem. Mas o que é o Éden, irmãos? O Éden, na verdade, é uma atmosfera celestial. O Éden é um pedaço do céu que Deus coloca esse pedaço do céu na terra. Quando o homem peca, o que Deus faz com o Éden? Leva ele de volta para o homem não pecou? Então o Éden é devolvido para o céu. E lá no céu, Deus coloca na porta desse Éden um anjo de cada lado com espada na mão. Por isso que você nunca vai achar a porta do jardim do Éden, a porta do Éden, devolveu para o céu. E tinha duas coisas, alguns podem até dizer três, eu até arrisco a dizer três. Mas tinha duas coisas que estavam no Éden que você também nunca mais vai encontrar aqui na terra. O que é? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando o homem come da árvore do conhecimento, ele peca. Então aqui nós vemos, quando ele come da árvore, o que nós vamos ver aqui? A queda do homem. O homem pecou, certo? O homem pecou, então ele caiu, porque ele desobedeceu e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que Deus tira o Éden? Porque no Éden tinha a árvore da vida também, concorda? E se ele come agora da árvore da vida, ele vai viver eternamente em pecado. Então, para o homem voltar para o Éden, Deus precisa levantar o homem que está caído. Concorda? Deu para entender até aí? Que alguém tem dúvida? É muito complexo? Deus pega o Éden e devolve. O homem está caído. Agora Deus precisa resgatar o homem, levantar o homem, curar o homem para levar ele de volta para onde? Éden. Éden quer dizer o que a palavra Éden também? Paraíso. Não é isso que quer dizer a palavra Éden? Paraíso. Ok? E o homem está caído. E aí a árvore do céu, a árvore da vida está onde hoje, irmãos? João disse, eu vi a árvore da vida. João diz, aquele que vencer comerá da árvore da vida. Ok? Paraíso, está no céu. Outra coisa que tinha nesse Éden, que provavelmente existia nesse Éden e foi retirado da terra, é um rio. Abre a Bíblia aí. Vê o versículo de número 13. Capítulo 2, né? Capítulo 2. Versículo 11. Ó, lá no Éden tinha 4 rios, ok? 4, ó o nome deles, ó, Gion, Pison, Eufrates e Tigre, certo? Gion, Pison, Eufrates e Tigre. Vou escrever o nome deles aqui, ó, Gion, Pison, Eufrates, não está aí, está aí o nome deles aí, Eufrates, não está aí? E Tigre. Esses 4 rios passavam por esse jardim aqui, ó, tá? 4 rios. Só que hoje, não existem 4 rios lá. Esse aqui não existe mais. Pison. Os 3 rios ainda tá lá. Gion ele vai para o Egito, tá? Tá lá o Eufrates, tá lá o Tigre. Mas o Pison não está mais. E o que se acredita? Isso aqui, irmãos, é só uma tese. Isso aqui não é... isso aqui, pastor... Não, isso aqui é uma tese que eu vou falar para vocês. Assim como a árvore da vida foi levada para o céu, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal foi levada para o céu, o que se acredita é que essa árvore também foi levada, esse rio também foi levado para o céu, junto com o Éden. Quer ver o que corrobora para isso? Vamos ver o que corrobora? Olha o que diz o versículo 11. E o nome do primeiro rio era? E este rio rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Agora você imagina um rio que tem ouro em volta. E o que mais que tem em volta desse rio? Pedra de obidélio e sardônica. Oxe. Um rio que em volta dele tinha pedra de obidélio, pedra de sardônica. Já viu um rio assim? Pedra de sardônica e ouro.
Não é um rio normal, é? Na minha tradução, pastor, diz assim: o ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume e a valiosa pedra ônix. Olha aí. São coisas que hoje são caríssimas, certo? Agora, o que se acredita então? Por que sumiu o pisão? Porque isso aqui é uma tese, tá? Que esse rio, quando o Éden foi devolvido para o céu, ele foi junto. Por isso que ele não está mais lá. E os outros estão. Será que pode ser uma verdade isso? Bom, João diz assim, lá em Apocalipse, que o rio, que viu um rio de águas cristalinas. O salmista Davi diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Ezequiel diz: eu vi um rio que saía do trono de Deus. Então, pode ser, não pode? Sim ou não? Sim. Outra coisa que se acredita, que nós temos que tomar cuidado, irmãos, tem gente que fala, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, olha, que quando Adão pecou, ele faz uma vestimenta de folhas de figueiro, não é isso? Primeira pergunta que eu faço, bom, Adão e Eva estavam nus no jardim do Éden, amém? 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 Não. Ô pastor, peraí. Não estava nu, mas todo mundo ensinou para mim até hoje que estava nu. E se eu disser para vocês que Adão e Eva não estavam nus no jardim? Bom, eu vou usar eu podia ficar aqui a noite inteira, mas eu não posso gastar, mas eu vou usar um versículo. No final, se quiser, eu te apresento muitos outros. Pega o Salmo 124 aí. Você vai entender que eles não estavam, 104, versículo 1, que o homem não estava nu no jardim. Do que ele se vestia então? Vamos ver do que ele se vestia? O homem, no 104, versículo 1 e 2, o homem não foi feito à imagem e semelhança de Deus? Sim. Ele era a imagem e a semelhança de Deus. Então, do que ele se vestia? Vamos ver? Olha aí o que diz o Salmo 104. Salmos, lembre de uma coisa, estamos numa aula de teologia. Salmo não existe capítulos. Tá? Alguém fala assim, Salmo capítulo 104. Não, Salmo não tem capítulos. Salmo só tem números. Então, quando você for dizer Salmo, por favor, não diga Salmo capítulo 104. Não. Salmos número 104, tá? Salmo número 104, ok? Porque salmos são cânticos. Olha o que diz aí, o Salmo 104: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo e estás vestido do que Deus estava vestido? Do que mais? Então Deus também não andava sem roupa. Deus andava vestido. Não está dizendo que ele estava vestido? Vestido é vestido. O que você está vestindo? Esposa, o que você está vestindo? Estou vestindo uma blusa assim. Débora, o que você está vestindo? Estou vestindo. E Deus vestia-se de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz. E tem uma veste. Deus tem uma veste. Estende os céus como uma cortina. Então o homem no jardim do Éden, ele estava vestido, não estava nu, de glória e de majestade. O que o homem perdeu quando ele pecou? A glória de Deus. O que Satanás pecou quando ele pecou? A glória de Deus. Satanás não perdeu o poder, ele continuou tendo poder. E ele tem poder até hoje. O que ele perdeu foi a glória. A glória ele perdeu. Por isso que Satanás é um ser desprovido de corpo. Uma das coisas que o diabo tem raiva de nós é que ele não tem um corpo para habitar. Ele precisa de alguém para se manifestar. Entendeu? Ele tem que entrar em alguém. Ele não pode aparecer como que ele não tem corpo. E ele é feio. Realmente ele é feio, porque ele perdeu a glória. Então, irmãos, o homem não estava nu. Tanto é que quando Deus fala assim, Adão, onde estás?
E ele diz: eu ouvi a tua voz e me escondi. A palavra escondi aqui é roquesh. Roquesh. E roquesh, irmãos, quer dizer escuridão. Eu ouvi a tua voz e me escondi. Eu fiquei no escuro, eu estou no escuro, eu estou na escuridão. Esse é o sentido da palavra me escondi. Porque a pessoa tem como esconder de Deus? Hã? Deus não sabia onde Adão estava? Eu ouvi a tua voz e agora eu não consigo me achar, eu estou escondido. Aí Deus pergunta para ele: você comeu da árvore que você não podia comer? O que Deus estava falando em outras palavras? Você cortou aquela comunhão que eu tinha contigo? O que você fez com a comunhão que eu tinha contigo? Porque todos os dias, na viração do dia, Deus falava com o homem, não era? E depois disso, Deus não voltou a falar mais com o homem todo dia na viração do dia. Por quê? Porque ele cortou, Deus estava perguntando: o que você fez com a comunhão que você tinha comigo? O homem agora perdeu a glória de Deus. E Deus então pega aquela dimensão celestial, porque ele estava em pecado. E isso aqui é santo. E dos céus vai entrar o quem? Os santos. E o homem agora está caído. E aí vem a escravidão do homem, né? O homem vai para o Egito, vai para a escravidão. Mas Deus agora pega um cordeiro, manda matar um cordeiro, o cordeiro pascual, né, que a gente chama aqui de Páscoa. O cordeiro pascual, que é feito então através de um cordeiro, feito o sacrifício, né? O sacrifício. E ali Deus livra Israel no Egito. Dali começa então os sacrifícios. Com isso vem a lei, e o sacerdote uma vez por ano tinha que entrar dentro do Santo dos Santos, lembra? Para expiar o pecado do povo. E naquela época o pecado, irmãos, o que acontecia? A lei, o sangue do cordeiro não perdoava pecado. Você sabia disso? O que fazia com o pecado? Jogava ele debaixo do tapete. Aquilo só aplacava a ira de Deus. Quando a ira de Deus que atingia aquela pessoa, o sangue do cordeiro fazia com que a ira de Deus passasse por cima. Por isso que a palavra Páscoa quer dizer pachá no hebraico. O que é pachá? Passar por cima. É que nem dos mural da porta, como o anjo da morte passava por cima, né? Não é? E não era anjo da morte, tá? Outro erro teológico. Não é? Não, quem que matou os primogênitos do Egito? Foi o anjo da morte, não foi? É o que a turma fala. Vai falar que não é. Pergunta pra galera aí, vamos ver se o povo se manifesta. Nossa, peguei tanto que isso aí é errado, então. O anjo matou, né? Sabe quem matou os primogênitos? Não foi o anjo da morte. Foi o próprio Deus. Tem até um louvor que fala assim, ó: conta-se uma história que há muito tempos atrás um anjo enviado para o Egito visitar. Não é? Não foi anjo, não. Se você achar na Bíblia que foi um anjo que matou, só se for no Evangelho segundo eu acho. Capítulo 1, versículo 2. Mas muita gente prega, não prega? É muita gente. Que o anjo matou? Não, a Bíblia vai dizer, não, pode procurar lá em Êxodo, está lá no Êxodo, capítulo de número 12, tá? Versículo 30. E o próprio Deus, acha aí, Luciano, acha para ler um versículo aí. Êxodo 12. Só lê um versículo. Não, vamos continuar para frente, vamos continuar. Ele vai ler o versículo. E que Deus matou os primogênitos. Foi o próprio Deus que matou. Bom, aí veio a lei, e a lei fazia o que com o pecado? Jogava, escondia o pecado, né? Amenizava o pecado, jogava, mas ainda não tirava o pecado do ser humano. E do jeito que o homem está, ele não podia ir para o céu. Não podia voltar para o Éden, concorda? Sim ou não? Então o que é que Deus faz? Deus faz um paraíso provisório, chamado seio de Abraão. Pastor, onde está isso? Lembra da passagem do rico e Lázaro? O rico não vê Lázaro aqui, o inferno, certo? A pessoa morreu sem Deus, ele vai para onde? O inferno. Morreu com Deus, ele ia para onde? Seio de Abraão. Aí não lembra, ele fala assim: não, Lázaro, não, falou para o rico, tem um abismo que separa vocês dois, não é?
Então, ao longe, o rico via Lázaro no seio de Abraão. Mas não era o Éden ainda, não era o paraíso. Por quê? Porque o pecado ainda estava no homem. Certo, Rosa? O pecado ainda estava no homem. Então não tinha como ele ir para o céu. Ele era levado para o seio de Abraão. O sangue de animal só podia encobrir o pecado, mas não podia tirar o pecado do homem. Ok? Bom, depois disso, vem o quê? Aí veio a lei, né? E a lei, com isso veio, depois a lei, os sacrifícios, e mais sacrifícios, não é? Animais e mais animais mortos. E depois disso, o pecado do homem foi se tornando tanto, que animais já não eram suficientes mais para resolver. E aí, a Bíblia diz que Deus olhou para baixo e viu-se que é um justo. E Deus fica quantos anos sem falar com o ser humano? 400 anos, que simboliza aquelas 4 folhas em branco até, né, que tem algumas Bíblias. De Malaquias até Jesus, você não vai ver Deus mais falando com o ser humano. E esse período interbíblico é conhecido do silêncio de Deus. Deus fica 400 anos. A Bíblia diz que Deus não falava nem por Urim e por Tumim, não falava por profetas. O Urim e Tumim, né, precisamos aqui um tempo só para explicar isso, que é o Urim e Tumim. Não falava por profetas, não falava mais por nada, mais por ninguém. Deus ficou 400 anos sem falar com o ser humano. E o ser humano estava caído, irmãos. Certo? Aí o que acontece? Nasce quem? O Salvador do mundo. Nasce Jesus. E o interessante é que João Batista, quando vê Jesus andando nas terras cálidas e áridas da Palestina, ele fala um dos versículos mais profundos da Bíblia. Ele diz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, arranca, que não encobre o pecado. Esse Cordeiro aí, ele vai tirar o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Então, Jesus vem, nasce e ele morre na cruz do Calvário. E quando ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer o quê? Que ele levou, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. E era tanto pecado que a Bíblia vai dizer que Deus vira as costas para Deus. Por que Deus virou as costas para Deus mesmo? Porque Deus ama o pecador, mas Ele não ama o... Todo o pecado da humanidade estava sobre Ele. Sabe qual foi o momento mais difícil de Jesus, irmão? Não foi os pregos. Não foi os pregos. Não foi as chicotadas. Não foi no Getsêmani que Ele suou gotas de sangue. O momento mais difícil na vida de Jesus foi quando Ele sentiu a ausência, como humano, Ele sentiu a ausência de Deus. Sabe por que o inferno é ruim? Por que o inferno é ruim, irmãos? Porque lá não é um lugar, que até o cemitério é bom se você tiver a presença de Deus, sabia disso? Até o cemitério é bom. O inferno só é ruim por causa da ausência de Deus. Quando Jesus, como humano, sentiu a ausência de Deus, ele chegou ao ponto de dizer: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Ele sentiu a falta da presença do divino, porque sobre nós estava todo o pecado da humanidade. E Deus vira as costas naquele momento em que Jesus levou todos os nossos pecados. E aí, irmãos, sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 3,19, o quê? E ele pregou aos espíritos em prisão, não é isso? Quando ele morreu na cruz, ele vai e fala aos espíritos em prisão. Por que ele foi fazer lá? Mostrar só porque eles estavam ali no inferno. Olha, vocês vieram aqui por causa disso, por causa disso, por causa disso. Por isso vocês estão aqui. E agora, a Bíblia vai dizer também que depois que ele morre, nos 3 dias, ele leva, lá também diz a Bíblia o quê? Que ele leva cativo o cativeiro, tá? A Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus leva cativo
e ascendendo aos céus, levou o cativo o cativeiro. Aqueles que estavam aqui no seio de Abraão, agora, através da cruz, eles são devolvidos aonde? O Éden, o paraíso. Quer ver como isso é verdade? Quando o ladrão da cruz morre, Jesus falou o que para ele? Primeiro ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, não é? O que Jesus falou? Hoje, ainda hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Ele inaugurou o paraíso, um novo paraíso, junto com... Foi o primeiro a inaugurar, dos povos que estavam aqui, a entrar no paraíso. E interessante que quando a gente morre, sabe quem leva a gente para o céu? A Bíblia fala, e Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, não é? Ao céu, ao seio de Abraão. Foi levado pelos anjos. Quando a gente morre, quem leva a gente para o céu? Um anjo. Certo? Se você morrer hoje, é os anjos que vão te levar para o paraíso. Agora, veja bem que interessante. Vê se isso não é interessante. Abraão entrou no céu com um anjo, concorda? Sim. Concorda? Moisés entrou no céu com um anjo. Elias entrou no céu com um anjo. Jacó, Pedro, Tiago, João entrou no céu com um anjo. Agora o ladrão entrou com quem? Jesus, falei. Esse cara tinha isso, tem uma coisa diferente, cara. Não é? Você é um ladrão. Aqui, você imagina, vamos fazer uma alegoria aqui, vamos fazer uma analogia. A homilética, que é a arte de pregar, nos dá o direito de conjecturar, desde que a gente não faça uma heresia. Imagina a trombeta trocando o céu com o alegre, falou, chegou mais um, chegou mais um, chegou Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo olhando, falou, o anjo está trazendo um aí, ó. Mas de repente não é um anjo, rapaz, é Jesus. E Jesus segurando a mão do ladrão, falou, eu prometi para você que eu estaria com você, vamos lá. Dá a mão para ele. Agora você imagina, acho que o camarada pensou assim, algum deles deve ter falado, rapaz, esse camarada aí deve ser um grande pregador lá na terra. Esse pregador internacional, tem moral demais, pregador internacional, daqueles que ajudam a multidão. O camarada entrou com Jesus, nem Abraão entrou com Jesus. O Moisés não entrou com Jesus. O Jó, rapaz, o Jó não entrou com Jesus. Eu fico imaginando alguém chegar e falar assim, ó, vem cá, deixa eu te fazer uma perguntinha aí só. O que você fez lá na terra? O que você fazia lá para entrar aqui no céu? Aqui? Jesus, né? Pregar um ano para querer se converter. Aí ele, quem sabe, ele fala baixinho assim, eu era ladrão. Era ladrão. Mas o que você fez para entrar aqui? Ele falou, uma oração. E vamos ser sinceros, a oração dele não durou nem 10 segundos, durou? Qual é o nome para você ver? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não dá nem 10 segundos. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que se chama isso? Sabe o que é o nome disso? Graça. Pastor, segundo os estudiosos, falam que o nome dele era Dimas. Sim, alguns que digam Dimas e Gestas, mas é só isso. Não há ainda uma comprovação, Dimas e Gestas, né? Mas não pode se afirmar. Isso não tem nenhuma base, nenhum documento encontrado que comprova. É só tradição, tá? Você não pode afirmar que é. É uma tradição judaica, tá? A tradição judaica diz que, mas não há nenhum documento, nada que comprove que realmente chamava-se de Gestas. É que nem o nome dos reis magos, né, irmãos? Alguns acreditam que era Gaspar, Belchior e Baltazar. Mas também não há. Alguns dizem até que tem até um quarto mago, né? Tem até um filme que fizeram o quarto sábio, né? Mas também você não pode, que é só tradição judaica, tá? Não faz parte de nenhum documento que comprove isso, que você pode dizer ok? Acredita-se, há uma grande... Aos que acreditam que sim, isso aqui acredita que não, ok? Então, você, quando for falar de Jesus, não tão demorado assim, você precisa apresentar o plano da salvação. Esse é o plano da salvação. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário?
A pessoa tem que entender por que ele morreu. E daqui a pouco nós vamos entender por que nós precisamos apresentar esse plano da salvação junto com o método que vai fazer a pessoa entender que ele precisa de Jesus, que ele precisa aceitar Jesus, que ele precisa seguir Jesus e que ele precisa ser salvo. Ok? Deu para entender? Alguém tem dúvida aqui? Alguém tem alguma objeção? Fernando. Ah.